Oi pessoal, estamos entrando aqui ao vivo, é isso aí, para nosso bate-papo de hoje, Escolha Viver, nossa conexão do bem de hoje com a nossa querida Estela, né, a convidada de hoje. Cris, bem-vinda! Enquanto isso, deixa eu organizando aqui, vou botar um pouco de mais luz aqui. Estela Raiesca, boa noite! Deixa eu digitar aqui. Cadê o pessoal? Deixa eu descer, socorro. Van, bem-vindo. Beto, bem-vindo. Túlio, deixa eu chamar a Estela. Vamos lá. Oi, Estela. Oi, Beto. Prontinho. Estava aqui imprimindo, né, um pouco do conceito sobre o Setembro Amarelo, só para poder ler aqui, porque às vezes a gente esquece, né, para não falar de errado. Oi, Túlio. Deixa eu só mandar para algumas pessoas aqui que pedem para lembrar. Cadê? Deixa eu... Cadê minha mamis? Vamos lá. Isso aí. Então é isso, eu coloquei essa música maravilhosa. Tia, um beijo para você, para Toninho, Naka, Necas também. É isso aí, Estela, né? Que alegria, né? A gente está aqui hoje para esse bate-papo, né? Estreando, né, em setembro, a volta da nossa Conexão do Bem. A gente Eu ainda que agradeço, gente. tinha dado uma pausa. Deixa eu só dar uma pausa agora na música. Vou botar a música mais tranquila aqui de fundo. Thaís, é isso aí. E gratidão, né, como eu estava falando, por estar aqui conosco. É um mês importante, né? A gente vai estar falando já já. E é o porquê de estarmos aqui, né? De amarelo, inclusive. Sim. E a gente sabe que é um tema extremamente forte, né? Mas a gente vai tentar, né, Estela, falar de uma maneira muito leve, né? Apesar do tema ser muito forte. E focando de um lado um pouco positivo, se é que podemos dizer assim, né? Então, muita gente se assusta quando fala, vamos falar de suicídio, né? Setembro Amarelo, aí dá aquela coisa assim. Mas eu acredito que o tema de hoje vai ser um pouco bem, você até chamando a todos, né? Independente de você ter pensado ou não, né? Na prática do suicídio. E para que todos, né, já que esse vídeo vai ficar salvo, eu sei que muita gente aqui já te conhece, mas para quem ainda vai te conhecer, se apresenta um pouco pra gente. Ok. Bom, boa noite, Beto. Boa noite, gente. Que bom estar aqui de novo com vocês. Eu sou Estela, moro em Araraquara, interior do estado de São Paulo. Sou psicóloga clínica, atuo em consultório. Também trabalho com escutativa, mas agora eu estou trabalhando mais focado e voltado para a clínica mesmo. E acho que é isso, estamos aí. É isso aí. Então o pessoal mandando beijo aqui, dizendo que a gente é lindo. Ah, gente, vocês que são lindos. É os olhos de vocês. Mas realmente, a gente é lindo mesmo. A gente agradece, né? E não se envaidece. Pois é isso, brincadeiras à parte. Boa noite, gente. Bem-vindos, com todo carinho. E como a Estela falou, né? Ela é de lá de Araraquara, né? E um dia a gente vai conhecer, né, gente? Araraquara, boa. E é isso aí. Morrer de calor aqui, que bate 37 fácil. Sério, aqui tá quentíssimo também, você não tem noção. Eu acordo cedo, né? Cedo pra aqui, pra aí já é tarde, mas cedo aqui, aí quando eu olho a janela, o dia tá lindo, assim, amanhecendo. Eu falei, nossa, que gostoso. Claro, ar-condicionado aqui não tem como ficar sem. Quando você abre a porta, a sensação é que você abriu o forno, assim, ó. Aí eu fecho de novo, fecho quando eu coloco aqui de dentro. E é isso aí. Então, Júlia, Túlio, todo mundo, né? Bem-vindos. Para a gente iniciar, já que estamos iniciando, eu sempre gosto de falar iniciar, vamos fazer uma prece, né, inicial, e aí sim, eu e Estela vamos aqui botar o tema, né, para funcionar e rodar aqui na nossa conversa. Lembrando que todos vocês podem fazer perguntas aqui para a gente, coloquem aqui embaixo, né, e se tiver, né, Estela, o nosso alcance, a gente responde, se não, a gente responde depois, né, a gente pergunta aos universitários. E é isso aí, gente. Um beijão para todo mundo que está chegando. Então, vamos acalmar o nosso core, vamos fechar os nossos olhinhos, fazer aquela respiração amazing.
Amado Deus, Pai, Mãe, Criador, Criadora de todo o universo. Neste momento iniciamos a nossa live com o propósito de trazer um pouco de luz nas cabecinhas das pessoas que muitas vezes só conseguem ver nuvens escuras e nubladas. Que possamos, de alguma forma, ser inspirados pelos nossos mentores espirituais que tanto nos acompanham e que não nos deixam sozinhos, para saber, né, as melhores colocações, que possa de alguma forma tocar o coração de alguma pessoa. Estamos iniciando o mês de setembro, no qual, né, é dedicado ao combate ao suicídio, e que possamos de alguma forma, Senhor, vestir a camisa, vibrar amor, vibrar cura. Que a nossa prece neste momento, no qual todos nós somos capazes de emanar um pouco de amor, possa chegar aos corações de todos aqueles que já cometeram suicídio ou daqueles que pensam em cometer. Que estes que ainda pensam em cometer sejam todos envolvidos no mais perfeito amor e que possam sentir, né, a chama para a vida, a importância da vida. Abençoe, Senhor, a todas as pessoas deste universo, que todos nós possamos juntos compreender o porquê de estarmos aqui. Abençoe a todas as famílias, a cada um em seu particular, a toda essa irmandade universal no qual nos encontramos. Hoje é Dia dos Irmãos, considerado Dia dos Irmãos, que possamos agradecer por todos nós sermos irmãos, todos em um mesmo Deus, o mesmo Pai, uma mesma Mãe. Obrigado por tudo, por todas as coisas, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que alegria, gente. O pessoal vai chegando. Bem-estar singular, bem-vinda, bem-vinda, bem-vindes. Leila. E é isso aí. Deixa eu só ver o que o Túlio escreveu aqui, que ele disse: eu queria recomendar um livro, Memórias de um Suicida. Quem lê esse livro não se mata porque se assusta. Ou conta com a realidade, né? A gente vai estar comentando um pouquinho, eu vou citar ele mais à frente, mas a gente vai estar focando nesta tela num outro olhar, mas a gente pode estar sim trazendo ele para a nossa reflexão. Mais uma vez, quem está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas e muito bem-vindes a esse bate-papo maravilhoso. Lembrando que todos vocês fazem parte desse bate-papo e podem lançar aqui as suas perguntas para mim e para a Estela, tá bom? Só para a gente introduzir, né, o que é o Setembro Amarelo, né? Eu vou ler porque eu não vou saber colocar nas melhores colocações que estão aqui no textinho. Mas o Setembro Amarelo é o mês da campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio no Brasil, né? Porque aqui nos Estados Unidos eu não ouvi falar, né? Quando eu citei aqui o pessoal não conhecia. E esta campanha é chamada de Setembro Amarelo. Criada em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria, com a proposta de associar a cor amarela ao mês que marca o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. A ideia é pintar, iluminar e estampar o amarelo nas mais diversas resoluções, garantindo mais visibilidade à causa. O dia 10 deste mês é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a campanha acontece durante todo o ano. São registrados, gente, cerca de 12 mil suicídios no Brasil, né, durante o ano. E mais de 1 milhão no mundo. Então, é muita gente, né? A gente pode observar aqui. Trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens, e cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais, em primeiro lugar, e a depressão, e seguida de transtorno bipolar, abuso de substâncias e também, por trás também, grande parcela de pessoas LGBTs, né? Então, só para entender do que se trata o Setembro Amarelo. Então, quando a Estela trouxe, né, Estela, a proposta também do bate-papo, que também já vínhamos conversando desde antes do setembro, sobre falar do tema, eu, né, em primeiro lugar, sou muito agora um vestir a camisa para esse tema, porque, né, como eu estava conversando com a Estela, eu também passo por um transtorno de ansiedade, já pensei em suicídio, já tentei suicídio algumas vezes, e, ó, gente, se eu chorar aqui, perdoe. E também eu perdi uma amiga 2 anos atrás, né? A minha melhor amiga de escola. E eu nunca esperava receber a notícia como eu recebi numa viagem, no qual me disseram, ligaram cedo e disseram: Beto, Nina suicidou.
foi um baque assim para mim, e a partir daquele dia eu falei, não, a gente não pode continuar mais fechando os olhos para as pessoas, né? Porque a gente não sabe. E eu, tentei suicídio várias vezes, o quanto em situações de desespero, né? Eu queria um abraço, não tinha quem me abraçasse. Eu queria conversar, mas às vezes a gente que está na situação, o orgulho está muito lá em cima. Então, às vezes a gente não sente a vontade de falar, né? Porque a gente acha que os outros vão adivinhar que você não está bem. Então, às vezes, você acha que se falar para a pessoa, ela vai te abraçar ou vai te ouvir porque ela está com pena ou porque você está pedindo alguma coisa. Mas, na verdade, se trata até do nosso próprio orgulho. E aí, quando eu percebi que a partir do momento que eu falava que eu não estava bem, né, tinha aquelas pessoas que estavam me amparando. Então, eu sei que muitas pessoas se sentem assim, né? Às vezes dentro da sua própria casa, pelos seus amigos, familiares, né? E às vezes não percebem, né? Que elas não estão bem ou é tratado com frescura. Não é frescura, gente. É algo terrível. E eu só não estou aqui hoje conversando com vocês. Não, graças a Deus eu estou aqui hoje conversando com vocês. Porque eu acho que eu tive uma inspiração espiritual muito grande. A minha mentora espiritual é muito grande, muito forte. Porque no momento que eu estava para cometer suicídio, né, eu senti aquela voz que disse: o que você está fazendo? E aí eu parei para pensar na importância da vida. E hoje eu sou um que luta. Não vou dizer que eu não penso de vez em quando, porque eu estou lutando contra a ansiedade. Gente, está ficando vermelho aqui. Mas é porque quando eu fico com a emoção aflorada, eu fico vermelhinho. Vocês estão vendo aqui, né? É só me emocionar. Então, é isso. Então, por isso, eu estou aqui, né? E a Estela, nada melhor do que uma psicóloga, que ela vai estar trazendo uma visão também, não só da doença, mas da cura para a gente. Então, Estela, qual a sua visão, né, para tudo isso? O que você tem para dizer agora, assim, iniciando a nossa conversa? Eu sei que eu não tenho umas perguntinhas, né? Mas quais são essas doenças que podem levar, né, aos pensamentos suicidas? Eu sei que é só para introduzir aqui, depois a gente foca no lado mais da cura, né? Uhum. Tá. As principais é a depressão, a bipolaridade, né? Existem outras causas também que são mais orgânicas aí, não que a depressão não seja também, não possa ser também, mas falta de alguns hormônios, de alguma química que o nosso corpo, o nosso cérebro aí, ele não produz. E aí isso provoca um estado de como se fosse uma tristeza crônica, né? E aí é preciso entrar com, não adianta só fazer a terapia, é preciso entrar com medicação também. E aí eu já vou focar nas duas questões do tratamento, né? A terapia e a medicação. Uma não anda sem a outra. E às vezes a gente também precisa dar um tempo para aquela pessoa acolher de uma outra forma, mas respeitar aquele tempo. Eu tenho uma amiga que me ensina muito, talvez esteja até me assistindo aqui agora, ela vai saber quem é, que ela sempre fala: não força a terapia, não. Eu tô bem, eu consigo lidar com algumas coisas, é diferente de uma ideação suicida. A pessoa que está numa ideação suicida, ela precisa de um acolhimento maior. Mas será que se eu forçar um tratamento, eu não vou estar piorando aquela situação? É que é muito difícil, Beto, a gente sentar com a pessoa no fundo do poço e dar as mãos para ela e ficar ali, no fundo do poço. Como você disse, eu não tinha vontade de falar, eu não tinha como, era o meu orgulho, o que quer que fosse, né? Se você tivesse alguém que tivesse te acolhido naquele momento, sem ficar você verbalizando o que você está sentindo, só alguém ali com você: eu tô aqui, tá tudo certo. A gente segura juntos essa, para daí depois você partir por outros caminhos aí, medicamentosos, psicoterápicos, os dois combinados. A gente sabe que tem o espiritual também, o lado religioso, né? Então, o quanto mais a gente puder se cercar disso, melhor. Existem outras questões que não são consideradas aí como doenças, né? Que geram aí também uma ideação suicida, uma vontade de se matar. E não é matar o corpo, é terminar com a dor, porque a dor é tão grande, ela toma conta de um jeito tão intenso que
a pessoa não consegue enxergar nada além daquilo, está envolta, está imersa, né? E isso deve ser assim uma coisa desesperadora. Então a tentativa, a ideação, ela não é para matar, é só para terminar, é só para eu quero sair disso e eu não vejo outras saídas, não é? Que são, por exemplo, um luto. Eu perdi alguém que eu amo muito, eu não imagino que uma perda enorme que me consuma dessa forma. Um luto, de qualquer maneira, a gente estava até conversando sobre os bullying da vida. Quantas pessoas não enveredam aí por esse caminho, infelizmente, porque não são acolhidas num ambiente de escola, num ambiente de trabalho, num ambiente da própria casa, né? Então, é muito amplo, não é só a doença, a gente tem o hábito de falar é a depressão, é a bipolaridade, esqueci como chama a depressão crônica. A- não são só as doenças que influenciam aí. Uhum. Isso. É, uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, né? Vários pontinhos aí, né? A gente pode estar puxando de volta. É a questão do acolhimento, né, Estela? Eu falo por experiência. Quando a gente está com esses pensamentos suicida, né? Na verdade é uma dor tão grande, gente. E uma coisa que eu vou falar aqui, talvez quem já passou por isso vai saber, é como se você perdesse o senso da realidade. Você chega num estado que para você tão pouco importa viver ou não, porque você quer aliviar aquilo. Então perde você, eu estou falando por experiência minha. Então a sensação que eu tinha é de que se eu morrer ninguém ia sentir minha falta, né? De que tanto faz eu viver ou não. Uma outra coisa era que é um impulso que você toma. Se você não tem um equilíbrio, você se joga. Então, eu me peguei em sacadas, né, em prédios, e minha vontade era me jogar, escada rolante. Quando eu estava em carro em movimento, minha vontade era de atirar. Ou se eu estava de motocicleta, minha vontade era de me jogar para trás. Mas é um impulso que você tem, é como se fosse uma força muito forte, que a gente pode entrar em questões tanto nossas, questões emocionais, como também espirituais, como Chico Xavier vai dizer em uma passagem que ele narra de que não existe suicida, né? Existe suicidados. Suicidados por quê? Porque existe sim uma falange espiritual que a partir do momento que você cai a sua vibração, se ligam com você. Então acaba tendo uma indução mental também. Né? Claro que tudo parte de você, não deles. Né? Eles podem até incutir a ideia, mas se você não acata, então você se desprende dessa energia. Mas então eu me via muito sobre isso. Então, nesses momentos que eu estava com muita dor, né, eu sentia falta das pessoas perguntarem como é que você tá. E quando eu perguntava, às vezes ela não queria saber. Ou então, quando elas chegavam, elas falavam mais dos problemas dela do que paravam para dizer, você tá bem? Né? Eu sentia a necessidade disso. A necessidade da pessoa realmente parar para me ouvir. Porque às vezes o que eu queria, às vezes nem era falar, Estela. Era apenas ser abraçado e ficar ali. Então, a única Sim, coisa que eu queria era um abraço. É como se eu estivesse mendigando um abraço. E quando você não vê isso, você se sente só. Então, esse acolhimento que você falou, eu acho que é importantíssimo. Tanto nos lares, como amigos, vizinhos, que você conhece alguém que está assim. Né? Ela precisa se sentir acolhida. Claro, não vai dizer que isso vai impedir que ela talvez cometa a situação, porque tem casos realmente de medicamento, como a Estela falou aqui, né? Ajuda psicoterapêutica, super importante. Mas se ela saber que pelo menos tem alguém que escuta, que entende. Eu sei que é difícil, gente, uma pessoa que está em depressão, que também é um grandes casos. Mas você ouvir e você dizer assim, olha, eu tô aqui, do seu lado. Você já diminui um pouco a intensidade daquela pessoa. Eu tiro por experiência própria. Eu sei que cada caso é um caso, mas você se sente acolhido. E foi o que você disse aqui. O bullying também, gente. Eu sofri bullying minha vida inteira. Eu já fui violentado na escola, fui vítima de uma gangue por ser gay. Então, eu fui apedrejado na escola. Minha família não importou com isso, porque achou que eu provoquei, mas na verdade não foi uma provocação. Né? Minha família é em Guararema. Então, eu fui sempre ouvir sempre piadinhas, a homofobia internalizada que eu mesmo criava por achar que estava em pecado. Então, toda a minha vida começou a gerar um peso. Então, eu achava que realmente, se eu morrer, ou eu ia para o inferno logo, ou acabar com o sofrimento. Mas, né, depois eu descobri que, né, a doutrina espírita nos ensina que a vida continua. Porque existe um planejamento, gente. Por mais que a gente fale, eu não pedi para nascer, a gente pediu. Se a gente está aqui, a gente não só pediu, a gente implorou para estar aqui.
porque essa oportunidade aqui é única, né? É uma oportunidade de fazer algo maravilhoso, né? De avançar, evoluir, né? Mas às vezes a gente sabe que a vida não é mole, né? E a gente não vai encontrar facilidades, mas a gente pode encontrar sentido, que é o que a Estela vai estar falando aqui também. Fala um pouquinho, Estela, sobre a questão da importância da escuta, né? O acolhimento, você como psicóloga, né? Você falar da escuta ativa também. Qual a importância disso, né? Para esse momento agora que nos encontramos? Ai, Beta, é toda, né? Eu vou ler a frase da Nise da Silveira, que é uma frase assim, a Nise da Silveira, ela foi uma psiquiatra, ela revolucionou os tratamentos psiquiátricos aqui no país, no Rio de Janeiro. Ela não tratava como os outros psiquiatras tratavam as doenças, ela tratava com arte terapia. Então ela levava, tem o filme dela, chama Nise, o Coração da Loucura, e ela levava pincéis para os internos ali, o pessoal que estava ali, pintar e trabalhar com argila e canalizar todas as emoções e os sentimentos. E não era assim, eram doenças profundas, doenças intensas, depressões, esquizofrenias, psicoses de vários tipos. E ela usa essa frase no filme: o meu instrumento é um pincel, não é um picador de gelo, que era um instrumento que outras pessoas usavam para fazer uma lobotomia, para fazer vários, não é eletrochoque, não é, né? Então ela tem essa frase: o que cura é o contato afetivo de uma pessoa com a outra. O que cura é a alegria. O que cura é a falta de preconceito. Então, Nossa, é uma frase assim que contém tudo, né? O que cura é o contato afetivo. Quando eu tô com uma outra pessoa, não importa em qual situação, eu tô trocando com ela, ela tá me sentindo, ela tá sentindo as minhas vibrações, as vibrações da minha voz, da minha palavra, ou do meu silêncio, da minha acolhida nela, né? E se eu puder mostrar para essa pessoa que tem qualquer outra alternativa, se ela me der uma brechinha, já é o suficiente, porque a gente vai entrar nessa brechinha e vai trabalhar para que isso se amplie. Aí entram os profissionais, né? Eu estava lendo bastante a respeito, falando, tinha vários textos na internet falando, não, para de oferecer o seu inbox, para de oferecer o seu WhatsApp para as pessoas, manda elas procurarem um profissional, valoriza o profissional. Ok, valoriza o profissional, concordo, mas de que forma que ela vai buscar uma terapia ou um psiquiatra ou qualquer outro tipo de ajuda se ela não tiver primeiro essa acolhida de uma pessoa próxima, mostrando para ela que ela tem saídas, que ela é importante. Olha, eu tô aqui por você, Beto, eu me importo com você. Sabe, eu posso te ajudar? Vamos tomar um café? Queria tanto conversar com você. Olha, eu fiz esse bolo para você. Isso tudo, eu vou estar começando ali. Poxa, o que a Estela está tão interessada em mim? Nossa, vou querer falar com ela. Deixa eu ver o que ela tem para me falar, para depois eu acompanhá-la aí em algum outro tipo de serviço. nossa. Lindo que você disse. Aí eu vou puxar também já nesses textinhos da internet ali muitas críticas falando, setembro amarelo e o resto do ano, e em janeiro que eu tava mal, e em fevereiro, e ok, gente, é para ser o ano inteiro, mas existe uma razão pela qual o mês de setembro é o mês escolhido, não é? Da mesma forma que as campanhas de câncer, de mama, de próstata, de sei lá o quê, elas têm, cada uma tem o seu mês. Não é para a gente só fazer a prevenção naquele mês ali e o resto do ano a gente esquecer da vida, né? A gente cuida também, mas é para chamar uma maior visibilidade. É para as pessoas poderem falar sobre isso e entender um pouquinho do que é, deixar de ser um tabu, pelo menos em setembro. Isso. Isso mesmo, Estela. É importantíssimo isso que você disse, né? Uma outra coisa, foi muito bom você tocar no assunto, você está fazendo falas que está me lembrando várias coisinhas. É,
essa questão das pessoas colocarem, olha, eu tô aqui para ouvir você. Só que necessariamente, agora eu faço a pergunta, você realmente está para ouvir o outro? Porque eu lembro da live que você fez para Amigos da Luz, né, a questão da escuta, né? Nem todo mundo, Sim, por mais que você fala assim, né, é automático, oi, tudo bem? As pessoas às vezes nem respondem, você já está saindo, né? Aquela coisa assim muito rápida, eu tô sem tempo. Tem que parar para ouvir. Às vezes você não ouve nem quem está dentro de casa, né? Isso aqui rouba sua atenção. Então, às vezes, você devia estar ali com a família de verdade, ou o pai ou a própria mãe, né? Dando atenção, porque muita gente entende, minha mãe dizer a frescura, né? Ah, no meu tempo, mas é porque é o tempo, a maturidade deles. Mas eles, olha, eu não estou bem, né? É você conversar. E você que está se predispondo a ouvir, né? Não é bancar o terapeuta, porque, né? A gente tem que ter consciência disso. Eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, eu não sou terapeuta. Eu apenas vou te ouvir. Então, pelo menos dá a primeira acolhida. Olha, você não está sozinho, você não está sozinho. Precisa sentir essa verdade, né? E depois você direcionar para um centro de acolhimento, né? Um psicólogo, uma psiquiatra, ou uma pessoa, um centro de acolhimento que vai realmente, né, te ouvir. Né? E se caso tem uma pessoa que está com idealização suicida muito grande, que talvez está prestes a cometer, existe 188 para ligar, né, e 141, né, que são números gratuitos que você pode estar fazendo a ligação para aquele momento rápido, né, caso, né, não saiba o que fazer ali naquele momento. Mas, em primeiro, acho que a acolhida, acho não, tenho certeza, a acolhida é muito importante, gente. Porque quem está pensando no suicídio é porque ela se sente sozinha, né? Para ela não tem mais importância, né? Então, que a gente possa, né, se abrir para o outro, né? Vamos só dar uma pausa aqui, Estela, para ler o que o pessoal está dizendo e já já a gente volta. Beto, às vezes, nos casos mais graves, eu não tenho tempo, não dá pra gente. Eu vou ligar para um 88, eu vou ver o que que eu faço, eu vou oferecer um café. Existem casos e casos, é muito individual, né? É muito de cada um, pessoal de cada um. Então, quando for uma coisa assim muito séria, se já tiver chegado nesse ponto de não dá mais, eu não tenho mais como fazer essa acolhida primeiro, como dar uma equilibrada, não tem mais a brecha, já está fechado, e eu sei que aquilo pode acontecer de fato, eu não vou ficar esperando, né? Eu vou com essa pessoa e existem os CAPs. Existem em quase todas as cidades, existem CAPs, existem hospitais especializados aí, públicos, gratuitos, que você vai com essa pessoa e que você explica, mesmo que de uma maneira forçada, não sei como colocar essa pessoa num transporte, num carro, e para não deixar isso, não deixar elas sozinhas. Ah, não dá para fazer isso, tá de noite, não tenho carro, a pessoa não quer de jeito nenhum, eu não vou arrastar ela, eu vou ficar junto com ela. Porque eu estando junto, eu posso impedir, eu não vou nem dormir, eu vou ficar junto, acolher ali de uma outra maneira. Isso. Uma coisa que as pessoas falam eu vi, eu estava estudando também sobre, né, vendo alguns vídeos, e principalmente espírita, e falando, né, a respeito disso. Aí eu vi um comentário até de uma pessoa dizendo, a pessoa que quer cometer suicídio, a vida é dela, deixa ela fazer o que... Aí eu fiquei lendo e falei, não, gente, não é assim. A pessoa que quer cometer suicídio, ela não está na sua razão, assim, na sua inteira, né, integridade. Ela está ali tentando aliviar a dor, não é que ela quer acabar com a vida dela. É como a Raísca está dizendo aqui, o Túlio repetindo a frase que a Estela disse, né? Temos que lembrar que a tristeza passa, em algum momento vai passar, e que quando a pessoa tenta cometer o suicídio, ela não está querendo acabar com a vida, mas com a dor, né? Porque uma outra coisa é que as pessoas que cometem suicídio, grande parte delas, né? Claro, religiosos também, mas a maioria não são religiosos ou não acreditam muito, né, na existência após a morte. É claro que religiosos também, mas o que por exemplo, me travou foi que eu sabia de que se eu fizesse isso, também alguma coisa teria lá, mesmo que fosse um inferno, né? Mas isso me deu um medinho um pouco de pensar nisso, mas não é que poderia impedir. Eu acho que veio algo muito além apenas dessa fala. Mas Uhum. o fato de você ter um conhecimento doutrinário espiritual te ajuda sim a você ter um pouco de consciência, pelo menos, de que, olha, se eu fizer isso, tem consequências. Mas para quem não acredita, por exemplo, de que acha que morreu, acabou, tampouco importa para essa pessoa, né? Ela está aqui ou não.
Então, muitas vezes ela não tem essa consciência. E outras pessoas, como a depressão, por exemplo, a gente sabe que a depressão é um excesso de química, né, do nosso próprio corpo no cérebro. É isso, Estela, posso estar errado. É uma falta da química, falta os hormônios aí. Então, essa falta faz com que a pessoa ela acabe, né, deprimindo, aquela depressão, aquela queda, né, da sua vibração positiva e negativa. Então, ela fica mais no negativo do que no positivo. Então, ela precisa de ajuda. E, às vezes, nem ela sozinha consegue. Então, a gente tem que, sim, oferecer ajuda, por mais difícil que pareça, mas, né, a gente tem que dar um jeitinho. E se você não conseguir sozinho, ajuda sempre, né, tenta a primeira acolhida, os primeiros socorros, né, entre aspas, e depois passa assim para um profissional, que a medicação é essencial, né? Bem-vindo quem está chegando agora, né? O pessoal que está chegando aqui. Quem já saiu também, muito obrigado por ter dado a passadinha. Deixa eu só ver o que o Túlio disse. A vida sempre vale a pena. O problema é que não conseguimos enxergar isso no momento de desesperador. Isso. Você dá uma fechada ali um pouco na nossa razão, né? A gente perde um pouquinho ali. Raísca, tem um amigo que optou pelo suicídio, pelo fogo. Ainda não compreendo o motivo de optar por algo tão doloroso, né? E a Lene está perguntando, o que fazer quando temos um amigo com ideação suicida, Estela? Acolher. É Elaine ou Laine? É a Lene Goddard. Lene. Acolher, Lene. Acolher, o primeiro passo é tentar achar qualquer brechinha de sentido, qualquer coisa que a pessoa goste, que dê prazer, que seja bom para ela, e puxar por esse caminho. Junto, em conjunto, orientar, buscar aí médico, psicólogo, CAPS, tá? Então, uma acolhida em conjunto. Se essa pessoa tiver algum tipo de religião, acreditar em alguma coisa também, vamos lá, vamos levar. Não deixar essa pessoa sozinha, pelo menos por enquanto. Isso. É importantíssimo. Por isso que a gente está focando. Você percebeu que a fala minha de Estela está focando no acolhimento, né? Porque é essencial. Né? Não trate como frescura, porque a gente ouve muita gente, frescura, isso é besteira, porque você tá cheio tá fazendo drama. Não é, gente, não é. Não trate desse jeito, porque depois vem, meu Deus, vem o susto, né? A pessoa cometeu. Porque aí você não sabe o tamanho da dor, né, do outro. Então não julgue a dor do outro. Porque às vezes o que é fardo é leve para você, para o outro é pesado. Então o outro Sim. né? E como é difícil, Beto, você mostrar o sentido, você mostrar a coisa positiva para alguém que está nessa condição. É o que eu falei, como é duro você sentar no fundo do poço, no mais fundo do fundo, no mais escuro, no mais, né, no ínfero ali, quando você sabe que tem o sol lá fora e você sabe. E como você vai explicar para ele que tem esse sol ali e que a vida tem todo um sentido, né? Então, é até falta de caridade você ficar falando para alguém que está ali no fundo do poço, que está naquele momento todo para dentro com dor, ficar falando, não, mas a vida é linda, vamos lá, meu filho, ó, você tem isso, você tem aquilo, né? Então, acho que essa acolhida, e não precisa falar, né? Ok, tá tudo bem, eu tô aqui com você, né? Não está tudo bem, tá tudo bem de não estar tudo bem. Estou aqui com você. Para depois você começar, olha, o que será que tem aqui? Ó, a gente já saiu do foco do chão e subiu meio centímetro. Nossa, o que será que tem nessa paredinha aqui desse lado? E aí vai trilhando todo esse caminho. Isso. Uma coisa importante, né? Só para pegar o ponto que você me lembrou, uma fala que a gente usava sempre na reunião mediúnica do Centro Espírita. Quando a gente estava no momento lá de psicofonia, eu como médico psicofônico, que a gente sente a intensidade do espírito, a dor, principalmente. Eu tenho facilidade de atender espíritos, né, com acidentes e a questão de e de principalmente suicida também, já recebemos muito lá no nosso NEB. A questão da dor. Então a gente lembra a fala do cara que ele está aqui e ele dizia o seguinte:
né? Não adianta você ficar, né? Olha, Deus tá com você. Olha, ora para Deus. É a mesma coisa de você pegar, gente, uma pessoa que está cortada ou uma pessoa que está acidentada e dizer para ela, não, não vai ficar bem, não tá doendo. Gente, tá doendo, tá cortado. Você não pode dizer, iludir a pessoa dizendo que não tá. É como a Estela falou, tá tudo bem de não estar tudo bem. Ok, o primeiro, olha, realmente, você está machucado, vamos tratar, depois você faz. Ou então é a mesma coisa também de uma pessoa que está morrendo de fome e você querer que ela aguente ali ficar ouvindo uma palestra de 1 hora. Ela não vai conseguir, porque ela está ali o tempo todo com fome, a barriga está ali, ela está pensando em comida, ela quer comer. Depois de saciar a vontade, aí sim, ok, né? Aliviamos um ponto, agora vamos para o segundo passo. Vamos assistir a palestra, né? Eu lembro da evangelização infantil, às vezes, é a Amélia que está aqui com a gente, né? E às vezes eu estava dando a aula, né? E a Melinha preparando a comida maravilhosa na cozinha, a Melinha. E aí, pouca hora, eu via que uma criança dizia que não estava bem, eu estava meio triste. E aí eu perguntava, você comeu, né? Eu fico até mencionado. E aí elas diziam, não, né? Às vezes ela não jantou e chegava de manhã com fome. E como é que eu vou dar aula para uma criança que não quer, que não comeu, gente? Então, eu falava, aí ela dizia, tô com muita dor de cabeça, tio. Aí eu pegava ela, levava para a cozinha, falei, Amélia, faz um prato para ela porque ela tá com fome. Depois que ela comia, olha ela alegre no meio da aula, assim. Então, a gente não tem que ter consciência de que a dor do outro, a gente não pode julgar a dor do outro. A dor do outro é a dor do outro, gente. Então, compreenda, né? Às vezes é difícil, mas tenha paciência e tentar fazer aquilo que lhe é possível. Como a Estela está dizendo aqui muito bem, a questão do acolhimento, né? Para depois, sim, a gente pensar no outro ponto, né? O Túlio está dizendo aqui, ele tá uma pergunta meio afirmação. O tema de hoje vai tratar do suicídio indireto ou apenas com a intenção? Então, a gente está falando um pouco sobre o suicídio, mas sem focar diretamente naquela questão doutrinária que a gente já vê que tem muitos canais falando. A gente está falando mais na questão do acolhimento, da busca da ajuda, da cura, que a gente vai falar no finalzinho, né? Da busca da cura. Mas mais do direto, né, Beto? Do indireto, aí entrariam outras questões aí. Espirituais. O indireto, só para quem não sabe, é você que fica a drogadição, mecanismo de não a valorização pela vida, né? As pessoas que se drogam muito, todos os excessos, né? Então aí é um outro ponto que pode estar falando depois. Mas eu posso... Fumar, beber, comer em excesso, tudo que. Todo excesso, né? É suicídio indireto, né? Raíssa diz, Beto, qual era a sua idade quando percebeu essa vontade? Quando eu comecei a perceber, eu estava com 15 anos de idade. Minha primeira tentativa foi com 15, depois 2 vezes com 15, a outra depois com 16, dei uma pausa, voltei com 18, dei uma pausa. No ano passado, foi uma idealização muito mais forte, né? Eu passei por um processo muito mais duro, mais difícil e uma queda assim muito grande mesmo, mas graças a Deus eu estou melhor, né? Eu tenho buscado cada vez mais ficar melhor. Mas às vezes eu converso com a Estela, né? Às vezes eu tenho essas alterações, mas ao todo eu tive 6 tentativas, mas em que não me orgulho, né? Deixa eu ver. A Cris está dizendo, Aí, muitas de nós, em algum momento, pensamos ou tentamos o suicídio. É muito triste passar por isso. Isso mesmo. Túlio diz, a Estela faz um trabalho voluntário incrível. Sou eternamente grato por ela ter trazido uma tocha de luz quando eu estava na escuridão. O Túlio está dizendo. E a Sinara está dizendo, tudo parte do princípio da falta do auto-amor, autoconhecimento. O Ben está te dizendo, Alberto também é voluntário no Falange do Bem. Deixa eu ver. deixa só eu pegar um ganchinho nessa fala da Sinara, Beto. Você pode ler de novo, por favor? Tudo parte do princípio da falta do auto-amor, autoconhecimento. Do autoconhecimento, exatamente. Porque enquanto eu estava estudando, eu estava vendo que o Jung coloca também o quanto que é importante a gente acolher esses momentos de tristeza, esses momentos que a gente está mais para baixo, a gente acolher a depressão, acolher esse fundo do poço e ficar ali, sustentar. Porque é através dali que a gente vai poder crescer e poder entender tantas outras coisas. Ele vê a depressão como... Ele não vê só como uma coisa tão negativa. Se você souber se autoconhecer e aproveitar esse fundo de poço para crescer, o teu processo de individuação ele vai ser muito mais rápido.
Ele compara com os estados alquímicos aí. Então, a depressão seria o estado da nigredo, da putrefação, que é aquele estado que a matéria está se decompondo, que seriam os nossos sentimentos e as nossas emoções, para se transformar em outra coisa, para vir ser a albedo, que é ali uma coisa mais refinada, e uma rubredo, que seria um estágio aí da paixão, uma coisa de uma pulsão de vida. Então seria toda essa transformação aí alquímica. Só que para isso a gente precisa, além de se autoconhecer, se permitir esse processo. Que não dá para você falar para uma pessoa que está lá com toda a dor, com toda a carga de sofrimento, não, olha, benzinho, calma que já já você vai chegar lá na Rubredo. A pessoa vai falar, mais doida que eu, pelo amor de Deus, como assim, né? Mas acho que é importante aí para a gente frisar essa questão do autoconhecimento, sim. Como você falou, não me orgulho disso, muito pelo contrário. Ok, eu entendo no sentido que você quis falar, que não se orgulha, mas tirar a experiência, deixar a tua rubredo vir aí. Isso, porque é o aprendizado, né? Eu estava vendo a palestra de Maíse, amo Maíse Braga, e ela falando justamente sobre isso, que as nossas experiências negativas, as nossas falhas, chamadas falhas, a gente não tem que ficar preso no remorso ali, nossa, eu errei. Não, se hoje você é quem você é, graças aos seus erros. Porque a gente não acerta o tempo inteiro. Então, a partir do momento que a gente erra, a gente aprende. Se somos pessoas melhores, é porque lá atrás erramos. Se você é um bem-sucedido, é porque lá atrás você tentou, você ralou, você sofreu. O sofrimento, né, que as pessoas tanto querem de fugir, mas na verdade, na nossa condição humana ainda, o sofrimento nos é necessário pela questão do sair do lugar. Até se a gente ficar muito tempo na cama, ali no conforto, vai doer. Você tem que mover para um outro lado, porque vai começar a doer. Então a gente precisa do movimento, né? E claro também, gente, que o que faz a vida ser bela, feliz ou não, não é você ser pobre e rico. Né? A gente percebe que o suicídio está em pessoas ricas, pessoas pobres, né? Pessoas né? Mas que não tem amor, mesmo que tenha amor, mas aí entram outros fatores psicológicos e outras coisas. Mas a gente percebe que quanto mais amor e mais acolhimento, mais chances da pessoa viver, né? Optar pela vida. Ela se sente mais amada. Mas quando não há amor é mais complexo, porque a pessoa acha que não tem importância. Mas quem faz da vida feliz ou não, somos nós, as nossas escolhas. Né? A Joana de Ângela chama muito essa atenção para o pensamento, né? Para aquilo que vibramos. Luz vibra! Para aquilo que vibramos, para aquilo que emanamos, como Emmanuel também vem falar, né? A respeito de a nossa idealização, a nossa felicidade é de acordo com aquilo que criamos mentalmente. Então, nós criamos a nossa felicidade e a nossa infelicidade. Né? Então, esse autoconhecimento que a Estela falou vai nos proporcionar justamente esse olhar para dentro. Né? A valorização do meu eu. E essa valorização do meu eu, eu lembro que também nesse momento que eu passei por isso, eu estava com minha autoestima muito baixa, que o bullying também fez isso. Então eu me sentia muito feio. Até hoje ainda passo por essas questões, né? Mas hoje eu estou trabalhando isso. Mas eu me sentia muito feio, complexo com a minha altura, complexo com o meu nariz, não me sentia, né, atrativo. Então eu me sentia a menor das menores bolinhas que poderia encontrar. A melhor pedrinha mais feinha, largada lá no escurinho. Né? E aí quando você percebe que você tem uma luz, que você tem valores, que a beleza está muito além apenas dos estereótipos, né? Você valoriza mais, você se ama mais. E não com a vaidade do orgulho, né? Mas a vaidade que nos faz bem naquela de, olha, eu vou me cuidar, eu vou me amar, né? Eu vou me valorizar. E uma coisa que o pessoal está dizendo aqui, né? A Amélia diz que muito bom, Estela, a terapia é essencial para a cura. A Raísca diz, antes de ouvir, você tem que ver a pessoa. Boa colocação. Túlio pergunta, toda ideação suicida tem obsessores? Então, é padrão energético. Não vou dizer que toda ideação tem, mas pelo que a doutrina fala, sempre tem um padrão que você vibrou, vai trazer aqueles espíritos daquela falange ali que não querem o seu bem. Né? Claro que vale repetir aqui novamente que não é os espíritos que fazem você fazer alguma coisa. Né? A gente que é espírito, que acredita nos espíritos, eles não vão te induzir a nada. Eles podem até te induzir, mas eles não vão fazer por você. Quem faz é você. Né? Então, e não necessariamente, desculpa cortar, Beto, mas não necessariamente esses irmãozinhos que estão ali sintonizados com a gente, eles querem o nosso mal. Eles estão só vibrando na mesma faixa ali. Né? Então,
não necessariamente tem ali uma obsessão. Isso. Deixa eu só ver aqui, pessoal, tem uns comentários aqui. Eu vejo que muita conversa entre si também. Raíssa está perguntando, e uma criança de 10 anos sabe lá o que é autoamor e autoconhecimento? Né? E no caso da infância, né, Estela, que a gente vê que até se assusta. Nos Estados Unidos, então, aqui o índice de crianças de 8 a 10 anos se suicidam muito por bullying. Aqui é mais bullying, né? Então, para um Aqui pai também, eu acho que sim. também, né? Aqui é muito grande em caso de criança. Eu estava vendo na TV. Não só bullying, Beto, né? Tem tantas questões envolvidas e a depressão também pode dar em criança, né? A gente tem essa coisa de achar que a infância é uma fase feliz, né? Deveria ser, mas não é via de regra. Eu Isso, acho que é a mesma, vale o mesmo para essa criança também, de que forma que ela está sendo cuidada, de que forma que ela está sendo olhada, de que forma que ela está sendo amparada em frente aí às necessidades dela, né, que são tão maiores do que a de um adulto, por exemplo. Então fica tudo, se para a gente que é adulto é difícil, imagina para uma criança que não tem ali ainda alguns conceitos formados. E sim, ela sabe o que é o auto-amor, ela sabe o que é a aceitação, alguns conceitos nessa idade ela já tem desenvolvido. Mas como lidar com isso, ou como lidar com a falta disso, né? Ela precisa ali ser muito, muito abraçada mesmo, acolhida. isso mesmo. Né? E não cabe só aos pais, cabe a todo mundo tá ali. Agora a gente está nessa situação de não estar tendo aulas, né? Mas de instituições, escolas, postos de saúde, onde a criança passar, ter um olhar mais atento para isso, né? Ter um olhar mais treinado. Por que essa criança está tão triste? Por que ela está sempre que ela vem aqui, todos os dias, ou toda semana, ou toda consulta? Quem a acompanha? Né? Ficar atento aí, se necessário, existem órgãos, conselho tutelar, entre outros, assistentes sociais, dependendo das instituições aí, para poder acolher. isso mesmo, Estela. Muito bem colocado. O pessoal está botando aqui, muito esclarecedor. O Sinara está dizendo muito importante, é importante saber que somos consciência e evolução, muito imperfeitos. E Sinara ainda diz, a família é primordial para acompanhar, estar acompanhando, né, estar atento para pedir socorro. Isso mesmo, gente. Os pais, né, principalmente os pais, eu tiro por evangelização infantil. A gente que está na evangelização, e claro, as famílias eram de zonas carentes, então a nossa família da evangelização, Sinara sabe, hoje a Sinara, a Amélia, né, que está lá no Centro Espírita cuidando da turminha da evangelização, e a gente sabe que é de favela, a zona de drogas, prostituição, abuso sexual, a maioria das nossas crianças foram abusadas sexualmente, então a gente é todo um processo ali, né, que aquelas crianças passam. Imagina a dor, né, daquelas crianças saberem que os seus próprios pais, né, faziam isso com eles. O único amor que eles tinham quando chegavam no centro espírita, Estela, era aquele abraço que parecia que eles iam grudar na gente e não iam soltar mais. Mas é porque eu acho que era o único momento ali que eles se sentiam um pouco mais acolhidos. Então, essas crianças crescem, começam a tomar outros caminhos e a sociedade vai julgar, são marginais. Mas a sociedade tem uma parcela grande nisso porque, né, não tem esse olhar voltado para as minorias, né? Falando em minorias, né, os pais de pessoas LGBTs, principalmente, né? Eu estava dando uma estudada para o programa do Amor Fraterno e vendo que os casos de suicídio com pessoas LGBTs são imensos, né? E toda a maioria das pessoas com quem eu já conversei, LGBTs, pensaram em suicídio. Por quê? Primeiro porque colocam sobre a gente a ideia de que é um pecado, você vai para o fogo do inferno. Já começa a pressão aí. Depois de que você está errado ou com defeito. Depois de que você precisa seguir um padrão. Né? Então, tudo isso, para quem ainda não tem essa consciência aberta e espiritual, né, com a luz da ciência, desmistificando tabus e crenças equívocas, a pessoa vai procurar o caminho. Aí em casa, os pais, né, o tempo todo jogando a Bíblia na cara, né, ou rejeitando. Então é mais fácil esses cidadãos buscarem esses caminhos. Né? Pessoas como eu, né, que nessa época eu não era assumido para minha família, então também ouvi muitas coisas que me machucavam muito. Então,
que possamos estar atentos, né? Porque é uma ignorância. Ignorância no sentido de falta de conhecimento. Eu estava refletindo hoje de manhã, os pais que as pessoas que condenam LGBTs, a condenação vem da religião. E que base científica essa religião tem de que dizer que aquilo é errado, né? Que comprovação ela tem? Né? Então, acho que, como a Kardec chama no Evangelho segundo o Espiritismo, a fé raciocinada. Devemos estar atento à razão, sempre. Não é, crer porque fulano falou, é crer porque eu compreendi que é. Então, se não tem uma compreensão sobre o assunto ainda clara, apenas uma fala que diz que alguém disse, né, a gente tem que ir a fundo. Então, por isso que eu também estou nesse propósito do acolhimento a pessoas LGBTs. A Sinara disse também precisamos ter cuidado com o vitimismo, né? O que você poderia falar sobre o vitimismo, Estela? A gente está com poucos minutos já para quase encerrar, a gente passou rápido, para a gente começar já a focar na cura. Respondendo. Então, o vitimismo sempre é complicado, Beto, né? Mas em que sentido? No sentido da pessoa que está com ideação suicida, ela se sentiu uma vítima? Porque se for nesse sentido, eu acredito que seja até positivo, porque a partir do momento que ela vai se sentir uma vítima, ela pode querer sair desse papel, desse movimento, né? O problema é quando a gente se demora muito nessa do coitadismo. Eu sou um coitadinho, ninguém me entende, ninguém, né? Então pensar o que eu faço para sair disso. Vira e mexe, não nesse tema de hoje, mas vira e mexe, eu me pego nessa, nossa, olha, tá acontecendo tal coisa, que tristeza, que difícil, que... Aí eu falo, tá, e o que eu faço com isso agora? Eu vou ficar remoendo aí, né, que caminhos que eu tenho aqui? E sempre tem uma solução, sempre eu vou ter um caminho. Isso. Justamente isso. O Túlio está perguntando aqui como ajudar, né? Na verdade, a gente veio falando sobre como ajudar, o acolhimento, né? A escuta, a ajuda psicoterapêutica, né? Mas principalmente eu acho que o acolhimento familiar é importantíssimo, né? Como primeiro, para essa primeiros socorros, como dizemos assim, entre aspas, né? Pelo menos para essa pessoa não se sentir só. E depois sim, ajuda psiquiátrica e psicológica é necessário, né? Claro, eu não tive uma ajuda psiquiátrica nem psicológica eu fui na raça, como dizem, mas não é aconselhável, porque ainda hoje ainda sofro isso, então eu venho buscando de alguma forma tratar, mas eu oscilo muito. Claro, se eu tivesse tido acompanhamento psicológico mais contínuo, talvez eu estaria um pouco melhor, mas graças a Deus eu tenho tido um pouco mais de luz, eu sei que os espíritos também vão me ajudando um pouquinho, mas nem todo mundo tem essa compreensão que eu tenho. Então, por isso a gente está falando aqui realmente tem que ter ajuda, né, profissional, tá? O pessoal está dizendo, obrigado, Beto e Estela, temos que falar. Alguém vai acabar escutando e cada um que escuta é um coração batendo um pouco diferente. Que lindo! Obrigado, Raísca. Van está dizendo, obrigada, Beto e Estelinha, muito boa live. Tenho certeza que ajudou muitas pessoas. Que lindas. E Estela, para a gente buscar agora, antes dos 6 minutinhos que a gente tem para finalizar aqui, dá tempo ainda de falar, como buscar um sentido para a vida, né? Que a gente estava falando, a busca do sentido da vida, para a gente sair um pouco do buraco, mesmo aqueles que já não só que estão começando a ter ideia de tristeza, de eu estou desanimado, não tenho motivação para a vida. Como buscar, Estela, esse sol, né? Como o girassol que vai em busca da luz. Eu botei um girassolzinho aqui em sua homenagem, que a gente estava conversando no privado sobre. Como buscar essa luz, Estela, esse sentido para a vida, escolher viver, né? Qual a sua mensagem aqui para todos nós? Tá, minha mensagem é muito individual, Beto, mas acho que pro geral, sempre temos saídas, sempre tem um caminho. Tirar essa dor de qualquer outra forma, e melhorando e fazendo procedimentos aí, cuidando dessa dor, se matar não é uma saída, não é uma alternativa. E aí, indo para o individual, cada um vai buscar o que faz sentido para você. Tem um livro que eu li, eu estava no 3º ano da faculdade, gente, lá em 1900 bolinha, mentira, 2000. Chama Em Busca de Sentido. É de um autor, ele chama Viktor Frankl. E ele fala da experiência dele como ex-sobrevivente de um campo de concentração.
E como que ele buscou um sentido para sobreviver ali dentro de toda aquela miséria, de todo aquele horror ali. Tem uma frase dele que é: quem tem um porquê aguenta quase todo como. Então, quando eu tenho uma razão, quando eu tenho um sentido, um projeto de vida, eu aguento o caminho. Não importa se o caminho é um caminho leve, fácil, se é uma montanha russa, se não tem caminho e eu tenho que ir abrindo na raça ali, eu vou dar um jeito. Né? Então, quando eu trabalhava em instituições, com jovens, com criança, o foco era sempre projeto de vida. Qual o projeto de vida? O que eu me imagino fazendo daqui 5 anos? Algumas crianças, jovens, a gente trabalha um pouco mais daqui a um mês. Então vamos começar, estou numa coisa muito profunda, está muito intenso, o que eu me imagino fazendo amanhã? Eu vou dormir 10 minutos a menos, ou eu vou tomar um pouquinho de sol, ou eu vou ouvir uma música. Né? Não precisa ser, daqui 10 anos eu vou estar, sei lá, fazendo o quê? Né? Vamos muito devagar, criando e construindo esse projeto. Junto, claro, de todos os outros recursos. Espiritualidade, medicação, psicoterapia. Mas, a princípio, eu iria por esse caminho, um projeto. E aí eu vou puxar sempre um pouquinho da sardinha da arte, que a arte salva, a arte cura. Então eu vou pegar as músicas, eu ouço músicas muito variadas, muito ecléticas, e eu separei algumas músicas pra gente, depois se vocês quiserem que eu anote, se vocês quiserem anotar. A gente pode fazer uma postagem. Você tá beleza. O Seu Olhar, do Arnaldo Antunes. Tem uma versão dele com a Marisa Monte, que assim é perfeita. O amor é difícil. Ele começa falando essa música, ele faz um trocadilho com o amor é difícil. Aqui do alto desse edifício. Então ele já começa a falar um pouco também dessa questão do suicídio. A pessoa está no alto de um edifício e olhando ali. E essa música é do André Abujanra. E a última música, e uma das muito legais também, chama E Eu Vou Viver, que é do Luiz Carlos Preto. Não tão conhecidas, fica aí as dicas para vocês. Que bacana, Estela. Vou fazer uma postagem com elas. Né? Botar aqui, dicas da Estela. Vou botar assim. Eu gosto muito também da que eu comecei lá. Eu gosto de músicas realmente com esse positivismo, né? Essa busca para a gente pensar e pôr para cima. Né? Porque não adianta você estar triste e colocar uma melancolia e começar a ouvir, gente. É uma sofrência. Eu costumo dizer que gosto de ouvir música que me acrescenta. Eu não gosto de música que não me acrescenta nada. Então, música que tenha letra, que nos faça pensar, né? É importantíssimo. Porque já tem muita coisa vazia, né? Então, a mensagem de hoje dessa live, eu sei que foi rapidinho, Estela, queria mais 1 hora Nossa, aqui com você. Voou! Mas a gente vai voltar novamente, daqui a pouco começou a contar o tempo. Então, que possamos escolher viver, independente de qual seja a situação, tudo passa, como falaram aqui na mensagem de Maria para Francisco Cândido Xavier. Estela, você podia fazer uma prece rapidinho para a gente finalizar? Temos 1 minuto e 44 segundos, tá? Sim. Então que a gente possa sair dessa noite um pouquinho mais acalentados, um pouquinho mais com esperança no coração e olhando um pouquinho mais para o nosso próximo, ofertando um pouquinho de luz, ofertando as nossas mãos, os nossos corações. E dessa forma, muito agradecidos por toda a vida, a gente pede que todos os que por aqui passaram, encarnados e desencarnados, que possam serem tocados com uma gotinha de esperança, uma gotinha de amor, que possam entender que a vida é muito preciosa, muito importante, e que cada um, não importa a sua função, não importa o seu nome, não importa o seu cargo, não importa
Não importa, é importante. Importante para Jesus, importante para alguém. Que todos possamos sentir esse amor. Obrigada por tudo e por tanto, e que assim seja. 22 segundinhos, muito obrigado. O Hilson está dizendo aqui, autoconhecimento para autotransformação, assim saberás agir nos pensamentos induzidos nos encarnados e desencarnados. Verdade, Hilson. Estela, nosso coraçãozinho vai encerrar. Obrigado. Muito obrigada, gente. Que Deus lhes abençoe. Obrigada, Beto. Beijo.